Olá galera, vamos nessa videoaula aqui agora trabalhar esse exemplo aqui que vai envolver praticamente todos os conceitos sobre função exponencial, né, daquela definida como a elevado a x, tá? O a maior que zero e diferente de 1. Então aqui vai envolver os conceitos, né, de crescimento, decrescimento, algumas continhas para determinar zero, ponto de interseção com o gráfico. Então cada letra aqui trabalha um conceito até a construção do gráfico e depois o estudo, né? Estudo de sinal, conjunto imagem e tudo mais, né? Então o exemplo 6 aqui seja f de r em r mais asterisco. O que significa isso? O meu contra-domínio são os números positivos, tá? O resultado aqui vai ser sempre modo que zero, não tem como. Então a letra A pergunta: f é crescente ou decrescente? Justifique. F é crescente, pois a base A, aqui, né, da minha exponencial, da minha potência, é igual a 4, que é maior do que 1. Então, lembrando, toda vez que a base for maior do que 1, a minha função exponencial ela é crescente. Então, tá aí, respondido e justificado. Letra B. Determine o zero de f caso exista. Justifique. Então, para eu determinar o zero de qualquer função, eu tenho que pegar essa função, no caso que f de x igual a zero. Isso implica que 4 elevado a x tem que ser igual a zero. Tá? 4 elevado a quem que dá zero? Não existe, né, gente? Não existe. Se a base for diferente de zero, não há potência que dê zero. Então, não existe solução, mas a gente já tinha até, a gente já viu até no material, em outros vídeos, outra videoaula, e até no material, né, nos livros didáticos ou no meu material, para quem é meu aluno, que a função exponencial definida, a forma mais natural dela, que é 4 elevado a x, ela nunca vai tocar o eixo x. Então não existe zero de função nesse caso. A justificativa está aqui, ó, tá? Já escrevi aqui, não existe solução porque essa equação não tem solução. Então, logo, não há zero de f. Tudo bem? Ponto de interseção é a letra C. Determine o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo y. Justifique. Então, toda vez que eu quiser o ponto de interseção do gráfico de uma função com o eixo y, eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer o x ser zero. Se o zero estiver no meu domínio da função, né? No caso aqui está, porque são todos os reais. Então, para x igual a zero, no lugar do x eu coloco zero. Então, fica f de zero é igual a 4 elevado a zero, 4 elevado a zero é 1. Outra coisa, logo, zero, o ponto 0, 1 é a interseção do gráfico de f com o eixo OY. Outra coisa, isso aqui vocês poderiam afirmar já de cara que o ponto 0,1 é o ponto de interseção, porque para toda função exponencial a elevado a x, tá? O ponto de interseção não muda, é sempre o mesmo, 0, 1. Tudo bem? Na forma mais natural, que foi o que nós definimos ali, a elevado a x, tá bom? Toma só cuidado com isso, a elevado a x. Então, não tem nenhum número diferente de 1 multiplicando essa potência a elevado a x, essa exponencial. Tá, ok? Então vocês poderiam já colocar direto. É os pontos 0, 1, pois, e explicar de acordo com a matéria lá, né? Pois, esse é um ponto de interseção para toda função exponencial elevada a x, tá? Ou faz essa continha que a explicação está aqui, né? A justificativa está nessa conta. Aí nessa letra D, está sendo pedido para calcular f de menos 2, f de menos 1, f de 1 e f de 2. Isso aí é só para a gente colocar mais alguns pontos para ter uma precisão maior no gráfico, tá? Então f de menos 2, no lugar do x eu coloco menos 2, aí fica 4 elevado a menos 2. Lembrando que quando o expoente é negativo, eu inverto o número, né? Qual que é o inverso do 4? O inverso multiplicativo é 1 quarto. Então fica 1 quarto elevado a 2, que é 1 16avos. Né? 1 quarto vezes 1 quarto, 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. F de menos 1 é 4 elevado a menos 1, que aí por definição, né, nós já definimos, já está explicado aí, é 1 quarto. Né? Lá no estudo de potência a gente vê que
Quando o expoente é negativo, a gente inverte, a gente pega o inverso multiplicativo desse número, e aí esse expoente negativo a gente transforma ele em positivo. Então seria 1/4 elevado a 1, que é o próprio 1/4, né? O f de 1 coloca, né, 1 no lugar do x, ficaria 4 elevado a 1, que é igual a 4. E f de 2, 4 elevado a 2 é igual a 16. Então eu tenho esses 4 pontinhos aqui, né? Cada situação dessa me fornece um ponto para marcar no gráfico. Quando eu falo que f de menos 2 é igual a 1/16 avos, eu estou falando o quê? Que o ponto menos 2 e 1/16 avos, né? Menos 2x e 1/16 avos y, do ponto, e eles pertencem ao gráfico da função. A função passa por esse ponto. Então vamos ver o gráfico aqui agora. Note que no gráfico, esse aqui eu tive que mostrar um zoom um pouquinho de mais longe para mostrar para vocês, né, todos os pontos que nós encontramos nas letras anteriores. Então nota que o A, o B, o C e o D são os pontos calculados na letra D, tá bom? Aí aqui 1/16 avos, gente, vai por aproximação, tudo bem? Letra A, essa letra E aqui é o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo y, que é aquele pontinho que a gente achou na letra C, que é o quando o x é 0 o y é 1. Então, ó, com esses 5 pontos marcados, na verdade poderia ser 3, né? Mas eu quis 5 só para mostrar um pouco melhor. Então aqui eu já consigo traçar o gráfico da minha função. No caso aí, aqui eu tracei usando o programa, né, de computador. A mão também a gente pode traçar aqui, passando o lápis ou a caneta nesses pontos. E fazendo uma curva parecida com essa, né? Nota que aqui, ó, por que eu botei dois gráficos? Esse gráfico aqui é o mesmo desse, tá? Eu só dei um zoom e olhei mais de perto essa parte aqui próxima do A. Nota que parece que o ponto A está encostando no eixo X, e a partir dele também vai estar, os pontos vão estar todos encostando no eixo X, mas quando a gente dá o zoom a gente vê que isso é falso, tá? Na verdade, esse gráfico verde que representa a minha função f, ele nunca encosta no eixo X, tá bom? Aqui parece que encosta, aqui ó, segue a setinha aqui, parece que encosta, porque é a limitação mesmo que a gente tem, né? Do programa, e mesmo que fosse à mão. A partir do momento que a gente desenha alguma coisa, só a espessura da linha já vai nos dar uma margem de erro aí, tá bom? Então isso aqui foi só para vocês visualizarem que não encosta. O gráfico de f nunca vai encostar no eixo X. Nota que o esboço desse gráfico está de acordo com a letra A. O que foi perguntado na letra A? Se f é crescente ou decrescente. E nós respondemos que f é crescente, pois o A, que é 4, é maior do que 1. Então nota que aqui minha função realmente é crescente. Então o esboço está de acordo com a letra A. Tem que estar. Isso é uma forma de verificar se vocês não fizeram o gráfico errado. Estudo do sinal. Né? Letra F. Faça o estudo do sinal da função f. Né? O estudo do sinal é determinar onde ela é positiva e onde ela é negativa. Nota que a função está toda acima do eixo x. Então ela é positiva em todo o seu domínio. E quem é o domínio da minha função f? De acordo com o que eu defini no enunciado. São todos os reais. Negativa, eu coloquei aqui o conjunto vazio. Por quê? Não há elemento no eixo x cuja sua imagem é negativa. Porque se tivesse, essa função teria que ter parte para baixo do eixo x. E não tem. Tá bom? Vamos seguir aqui. Esse estudo do sinal a gente já vem fazendo, né? Já fizemos na função afim, na função quadrática. E o conjunto imagem? Vamos voltar aqui no conjunto imagem, né? O conjunto imagem é importante. Quem que determina o conjunto imagem para mim? Essa função está toda para cima do eixo x. Então ela se relaciona com quais elementos do eixo y? Do zero, excluindo o zero. Por que eu tenho que excluir o zero? Porque o zero não entra na imagem, porque não tem nenhum valor de x cujo 4 elevado a x é zero. Tá bom? Então,
Nota, é até a ideia que eu coloquei para vocês. O eixo X tem no conteúdo e tem explicação minha em outro vídeo, se eu não me engano. O eixo X, ele é uma assíntota horizontal ao gráfico da minha função a elevado a x, no caso aqui 4 elevado a x. E toda vez que eu estiver lidando com a função exponencial, aquela mais natural possível, que é o a elevado a x, o eixo x vai ser sempre essa assíntota. E minha imagem vai ser sempre do zero até mais infinito. Só que eu tenho que excluir o zero, tá? Porque o zero não é a imagem de ninguém, porque a função não toca o eixo x. Então, se o zero não é a imagem de ninguém, ele limita a minha função, mas ele não entra no conjunto que é o conjunto imagem. Por isso que eu coloco aqui, ó, o parênteses. O parênteses, quando eu escrevo intervalo e coloco parênteses, o parênteses está excluindo as extremidades do meu intervalo. Quando eu coloco colchete para dentro, ele inclui as extremidades. Tá? Esse intervalo aqui de 0 a mais infinito, na verdade, é quem? É o próprio contradomínio da função, né? Conforme tá descrito lá no enunciado, só voltando aqui, ó, para lembrar, né? Quem que é o contradomínio? Aqui meu contradomínio aqui, ó, R mais asterisco. Então vamos voltar lá. R mais asterisco, vamos voltar lá. Note que o intervalo de 0 até mais infinito, esse intervalinho aqui que é o conjunto imagem de 0 até mais infinito, ele é o próprio contradomínio da função f. Né? O conjunto imagem é igual ao contradomínio. Né? Porque esse intervalo aqui é o R mais positivo. São todos os reais positivos. Então, bons estudos. Espero que o vídeo ajude vocês a entender a matéria. E até a próxima